Proclamação: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Querido irmão, seja bem-vindo a este canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado e mestre irmão Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo, para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Segunda parte da carta de ensino à colheita, de Derek Prince. Eu não te vou dar, tens que comprá-lo de mim. Ouro provado no fogo. Sabes, o ouro no mundo antigo não tinha valor, a menos que tivesse sido provado pelo fogo. Eu acredito que o ouro ali é a fé, e Jesus disse: eu quero fé que resista ao teste do fogo. E vais ter que pagar por ela, através da perseverança. Vais ter que aguentar o teste. E então ele disse: vestes brancas. Nem tudo na vida cristã é gratuito. Estas são coisas que tens que pagar. Eu também gostaria de salientar a diferença entre a avaliação de Jesus e muito do cristianismo contemporâneo. Havia uma igreja, a igreja de Esmirna, que era pobre e perseguida, e não tinha muito. Jesus disse: mas és rica. Mas ele disse para a igreja de Laodiceia, que tinha tudo: és pobre. O que ele diria para a igreja na América, no Ocidente hoje? O que ele diria? Ele iria dizer que é rico ou pobre? Deixo a resposta por tua conta. Eu só quero chamar-te a atenção pelo fato de que a avaliação do homem é muitas vezes o oposto da de Deus. Jesus disse que as coisas que são altamente estimadas entre os homens são abominação aos olhos de Deus. Então, elas tiveram que comprar azeite e deixaram isso para mais tarde. Ao chegarem, depois de comprarem o azeite, estava a porta fechada. E Jesus disse: nunca vos conheci. Como interpretas isso? Isso é o que eu acho. Elas nunca tinham estado entre os eleitos de Deus. Elas tinham estado juntas com as outras. Mas Deus sabia que não passariam no teste. Esta pode não ser a explicação correta, mas é a maneira como eu vejo. Deixa que te pergunte: já compraste o teu azeite? Como compras azeite? Pela oração, pela leitura da Bíblia, por esperar em Deus. Leva tempo, é preciso esforço. Isso não acontece simplesmente. Tens que tomar uma decisão. Deixamos as 10 virgens e vamos ao próximo grupo, o dos servos com os talentos. Mateus 25, versículo 14 até o 30. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joiraste. E atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Ao que lhe respondeu seu senhor: servo mau e preguiçoso,
Sabias que ceifo onde não semeei, que recolho onde não joerei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vou fazer alguns comentários a isto. Dos servos que tiveram proveito, o primeiro e o segundo, cada um ganhou 100%. O que tinha 5 ganhou 5. O que tinha 2 ganhou 2. E as palavras de elogio foram exatamente as mesmas. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. O Senhor não elogiou o servo dos 5 talentos, mais do que o dos 2 talentos. O que me diz que o que ele espera é lucro. Como o lucro é proporcional nos dois, de 100%, ele fez aos 2 exatamente o mesmo elogio, o que ele está à espera. Tal como eu já disse anteriormente, é mais fidelidade do que sucesso. Cada um foi recompensado com a autoridade correspondente no reino de Cristo. Tiremos agora a lição da atitude do terceiro servo. Primeiro de tudo, ele atuou por medo. Medo não é o motivo certo para servir ao Senhor. Amor é o motivo certo. Jesus disse em João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não sejas motivado pelo medo. Deixa que o amor de Cristo seja o teu motivo, tal como Paulo diz. O amor de Cristo compele-nos. Essa é a única motivação frutífera para servir ao Senhor. A segunda lição é uma que é muito importante para todos os cristãos. Preguiça é maldade. Servo mau e preguiçoso. Como vês, todos nós temos uma espécie de conjunto de regras religiosas que nem sempre são realistas. A maior parte das igrejas não tolera a embriaguez, de certeza, mas muitas toleram a preguiça. Eu, na verdade, acredito que a condenação de Deus da preguiça é bem mais severa do que a sua condenação da embriaguez. Há pessoas nas nossas igrejas que, na verdade, não fazem nada para Deus. São demasiado preguiçosas para lerem a Bíblia, para se levantarem e orarem, para saírem de casa e irem a uma reunião de rua. Simplesmente se sentam no banco da igreja e mostram-se simpáticas para com todos. Não fazem mal a ninguém. Põem algum dinheiro na coleta. Nós não pensamos nela como malvadas, mas Jesus pensa. Ele diz que preguiça é maldade. Agora, então Jesus disse: devias ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros e terias recebido juros. Isso convence-me de que não é sempre pecaminoso receber juros. Eu acho que as leis contra a usura no Antigo Testamento eram para quando se tomasse emprestado, desse ou emprestasse a um judeu. Então seria mal exigir juros sobre esse empréstimo a alguém que tivesse necessidades. Mas se emprestares a alguém que tem um negócio e vai fazer lucros, tens direito a uma cota legítima do seu lucro. É assim que eu entendo. Jesus certamente esperava que este servo, ele não podia fazer mais nada, colocasse o dinheiro no banco e abrisse uma conta poupança. O que isso significa para nós? Vou fazer uma sugestão. Para colocares o dinheiro no banco, significa que tens que dizer para ti mesmo: bem, eu não tenho realmente um forte ministério, mas eu tenho este talento. Eu vou investir no ministério de outro. Há alguém que tem um ministério que esteja aprovado, que esteja produzindo frutos no reino. Vou dar a minha contribuição, ou investir neles. Vou me colocar à sua disposição. Eu vou servi-los. Se for necessário, eu vou lamber envelopes. Nós não lambemos envelopes nos dias de hoje, mas faço o que seja que for. Eu vou estar disponível para esse ministério. E então, quando o Senhor vier, ele terá o que é dele, com lucro. Psicologicamente, é tão verdadeiro, é a pessoa com um só talento que falha. O homem que tinha 5 talentos ficou entusiasmado com isso. Ele sabia que ia fazer alguma coisa.
O homem que tinha 2 talentos estava animado. O homem que tinha 1 talento disse: não há muito que eu possa fazer, então eu não vou fazer nada. Isso é uma atitude terrivelmente perigosa. A próxima verdade é: não usar, é perder. Os dons espirituais Deus dá incondicionalmente. Nunca são exigidos de volta, mas se não os usares, vais perdê-los. Os dons espirituais Deus dá incondicionalmente. Nunca são exigidos de volta, mas se não os usares, vais perdê-los. Deus deu-me um dom no início dos anos 70. É a fé para curar as pessoas cujas pernas são desiguais. Eu vi, penso eu, milhares de pernas desiguais tornadas iguais. Bem, alguns dos meus bons amigos disseram-me: caro amigo, escuta, tens uma boa reputação como professor de Bíblia. Não estragues tudo, andando por aí, ajoelhando-te na frente das pessoas e alongando-lhes as pernas. Então, eu pensei que talvez isso fosse um bom conselho. Vou orar sobre isso. Bem, quando eu orava, senti que foi isto o que o Senhor me disse. Eu dei-te um dom. Há 2 coisas que podes fazer. Podes usá-lo e receber, mas ou podes não usar e perdê-lo. Eu disse: Senhor, eu vou escolher a primeira. Isso é apenas um exemplo. Eu muito raramente uso esse dom hoje. Ele ainda cá está, mas foi sobreposto por outras coisas. Querido irmão ou irmã, se tiveres um dom de algum tipo, se não o usares, vais perdê-lo. Se o usares, vais ter mais. A escolha é tua. Nota também que a rejeição deste servo infiel era definitiva. Ele foi lançado nas trevas exteriores. Isso não é o céu, nem a terra, nem o inferno. É um lugar diferente. Não nos envolvamos com isso agora. Onde ele foi, havia choro e ranger de dentes. Já tocamos neste assunto. Vamos passar uma parábola paralela que se encontra em Lucas 19, que é a parábola das minas. Existem algumas diferenças. Na parábola das minas, em Lucas 19, cada um dos 10 servos recebeu uma mina, enquanto nesta parábola que estivemos a ver, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Jesus sabia o quanto ele podia confiar a cada um. Agora, um servo no final ganhou 10 minas, pelo que fez um aumento de 10 vezes. O Senhor disse-lhe: muito bem, servo bom, porque foste fiel no mínimo. Terás autoridade sobre 10 cidades. Outro ganhou 5 minas, e o Senhor disse-lhe: encarregue-se de 5 cidades. Lucas 19, 19. Mas ele não disse: muito bem, servo bom e fiel. Ele não estava ao mesmo nível que o homem que tinha ganho 10. E um, como na outra parábola, não tinha ganho nada. Ele foi chamado de mau, e a sua única mina foi-lhe tirada. Então, vamos ler o último versículo sobre isso, em Lucas 19. Eu quero que leias, porque não irias acreditar o que está lá sem ler. Lucas 19, 27. Vais lembrar-te que os cidadãos deste Senhor tinham dito: nós não te queremos, nós não queremos que nos governes, não voltes. O Senhor não se esqueceu disso. Assim, no final desta parábola, ele, Jesus, diz: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Por outras palavras, quero supervisionar a sua execução. Será que é essa a imagem que tens de Jesus? Todos nós já ouvimos amável Jesus, manso e suave. Isto é verdade, mas não é toda a verdade. Ele é também o juiz designado por Deus, entendeu? Então, aquele que não ganhou nada, na segunda parábola, foi chamado servo mau, e a sua mina foi-lhe tirada, foi exilado para sempre da presença do Senhor. Vamos agora para a 4ª categoria, em Mateus 25, que se refere às nações de ovelhas e cabras. Começamos pelo versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória,
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Algumas das palavras mais fortes que Jesus alguma vez pronunciou: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A fim de entender isso, é muito importante reconhecer que é uma continuação de Joel 3. Isso dá-nos o cenário. Joel 3, 1, 2, o Senhor diz: Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro, o exílio, de Judá e de Jerusalém. Então, repara que isso está apontando para os dias em que estamos vivendo, em que o Senhor está trazendo de volta os cativos judeus de todo o mundo. De mais de 100 nações, os judeus têm voltado para a terra de Israel nos últimos 50 ou 60 anos. Eu estava numa aula na Universidade Hebraica, uma aula de línguas, e descobri que havia pessoas na minha turma que tinham voltado de 30 nações diferentes. É estupendo. A mente humana dificilmente consegue captar o que está envolvido. Então, este é o ponto da situação. Refere-se ao reagrupamento dos judeus na terra de Israel. Então o Senhor diz isso no versículo 2: Congregarei todas as nações. Esta é a palavra para gentios. E as farei descer ao vale de Jeosafá. E Jeosafá significa o Senhor julga. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Agora nós estamos a falar sobre o julgamento das nações no fim da presente era. Deus diz: eu vou julgá-los com base na forma como eles trataram os judeus e a terra de Israel. Isso é importante saber. Ele diz: eles dividiram a minha terra. Lembra-te que é, em primeiro lugar, a terra de Deus. Em segundo lugar, ela pertence ao povo judeu, porque Deus lhes deu através de uma aliança eterna, por possessão perpétua. Não importa a quem lá está, a propriedade não é alterada. Ela pertence a Deus e aos judeus. Deus não os restaura porque eles o merecem. Deixa-me acrescentar, ele é muito claro acerca disso. Não por sua causa, mas por causa do meu santo nome. Isso é o que Deus diz.
Mas nota que a segunda acusação contra as nações é que eles repartiram a minha terra. Em 1920 ou por aí, a Liga das Nações atribuiu à Grã-Bretanha um mandato para a terra de Israel, de ambos os lados do Jordão. Os termos do mandato foram para fornecer um lar nacional para o povo judeu. Em 1922, com um traço da sua caneta, Winston Churchill assinou a transferência de 76% daquela terra para uma nação árabe, então chamada Transjordânia, agora chamado Jordão. E nesse território, nenhum judeu tem permissão para viver. Então, eles repartiram a terra de 76% para 24%. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a sucessora da Liga das Nações, arranjou um esquema pelo qual eles foram autorizados a repartir a terra e assim dos restantes 24%, Israel obteria talvez 10% e 14% iria para os árabes, de que são eles culpados de repartirem a terra de Deus. E essas nações vão ter que responder por isso. Eu sou um britânico por nascimento e estava a viver na terra de Israel quando a repartição ocorreu e quando o Estado de Israel nasceu. Eu sou uma testemunha ocular dessas coisas. Posso dizer que, com exceção da guerra aberta, a administração britânica fez tudo o que podia para evitar o nascimento do Estado de Israel. Sabes o que aconteceu? Israel nasceu e o Império Britânico desfez-se. Sem nunca perder uma grande guerra, a única que realmente perderam foi com os colonos nos Estados Unidos, a única grande guerra. O seu império desintegrou-se. Por quê? Porque pecaram contra Israel e a sua terra. Isso mostra-te que Deus leva isto muito a sério. Agora, voltando a esta parábola, em Mateus 25, Jesus sentado no seu trono de julgamento, seu trono como rei na terra. Ele tem partilhado o trono de seu pai até agora. Agora, ele tem o seu próprio trono na terra, o trono da sua glória, o trono do seu reino. E nesse trono, ele julga todas as nações que estão reunidas diante dele, os gentios. Ele não reúne os judeus. E vou explicar por quê mais à frente. Há apenas uma base, uma única base. Como eles trataram os irmãos de Jesus. À luz de Joel, é absolutamente certo que isto quer dizer o povo judeu. Lembra-te que em Apocalipse, capítulos 4 e 5, João teve uma visão de um pergaminho que tinha de ser aberto e ninguém foi capaz de abri-lo. Ele estava chorando e um dos anciãos disse-lhe: "Não chores." O leão da tribo de Judá prevaleceu para abri-lo. João olhou à volta à espera de ver um leão e o que viu? Um cordeiro havendo sido morto. É aí que o poder está na vida que é entregue a Deus. O título de Jesus na eternidade é o leão da tribo de Judá. Judá é o nome a partir do qual nós temos a palavra judeu. Em hebraico, Judá é Yehuda e judeu é Yehudi. Vê, é apenas diferente numa sílaba. Então, tenha em mente que Jesus não se tornou um judeu simplesmente por 33 anos e meio. Ele identificou-se eternamente com o povo judeu. Esse é o seu título, o leão da tribo de Judá. Podes não gostar disso, mas não o poderás mudar, porque Deus não pediu a tua opinião. Ele não pediu a minha também, mas eu aprendi que é mais seguro concordar com Deus. Eu digo-te, quando vês o antissemitismo galopante por toda a terra, e não menos na América, é melhor tomar cuidado com as nossas próprias atitudes, porque nós vamos ser julgados. É claro para mim, a partir desta imagem de judeus sem roupa, sem comida, sem abrigo, na prisão, doentes. Mateus 25, 35, 36. Que vai haver um aumento em todo o mundo de antissemitismo, do qual já consegue sentir a ondulação. Deus vai permitir isso.
David Paulson, que é um amigo meu, disse uma vez: sempre quando os judeus pretendem estabelecer-se em qualquer nação gentia, Deus permite sempre que o antissemitismo surja, porque não é a sua casa. Deus disse em Ezequiel 37: em um certo momento, meu povo, vocês são como ossos secos espalhados nos vales, mas eu vou abrir as vossas sepulturas e trazê-los para fora delas, e trazê-los à vossa própria terra. Digo a alguns crentes judeus aqui, na América, que é maravilhoso terem acabado por crer em Jesus. Saíram do túmulo, mas ainda não saíram do cemitério. Há apenas um lugar em que os judeus são designados para viver, que é na terra de Israel. Temos um amigo querido, eu não vou dizer o seu nome. Ele era como a maioria, os únicos crentes judeus adultos que alguma vez conheci. Todos vieram por meio do oculto, acho que sem exceção. Lá estava ele, como judeu na terra de Israel, um hippie com cabelo até a cintura, e tentou iniciar um kibbutz para a agricultura biológica. Então, a agência judaica disse: tudo bem. Se conseguires arranjar mais outras 10 pessoas, começa. Mas ele nunca conseguiu. Ele estava totalmente desiludido com Israel e com a sua terra. Ele voltou para os Estados Unidos, onde nasceu. Casou-se com uma bela esposa e foi salvo, totalmente salvo pela fé em Jesus. Deus disse-lhe um dia: és um judeu, esta não é a tua casa. E a partir de então, ele soube que tinha de voltar. Essas são as palavras verdadeiras. Se és um judeu, esta não é a tua casa. Podes passar um bom tempo aqui e desfrutar de alguns dos chamados confortos e luxos, mas não tenho certeza de que vais ser capaz de apreciá-los por muito tempo. Eu acho que uma mudança está a chegar. Eu não digo a ninguém o que fazer, mas acho que deves dar atenção ao significado desta parábola. Então, o que aconteceu? Lê o que aconteceu com as nações cabra, que não mostraram misericórdia. Não diz realmente que os perseguiram. Eles simplesmente não mostraram misericórdia. Versículo 41. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu nunca li, em parte alguma, palavras mais assustadoras de condenação do que aquelas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E observa que o lago de fogo nunca esteve preparado para seres humanos. Não temos de ir para lá. O diabo e seus anjos não têm escolha. Nós só vamos para lá se fizermos a escolha errada. Então ele disse para os outros no versículo 34: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Assim, a questão decisiva foi quem ia ser admitido no reino, quem ia ser excluído. Este é o reino de Jesus na terra, o seu reino terreno. As nações que passarem o teste, mas não façam parte da igreja, serão admitidas nesse reino da terra. Agora, eu quero salientar só mais uma coisa. Voltemos a 1 Coríntios 10, 32. Diz aos crentes: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Portanto, há 3 categorias da raça humana: os judeus, os gregos, que são gentios, a igreja de Deus. E Paulo diz: não ofender qualquer uma delas. Cada uma dessas será submetida a um julgamento separado de Deus. Eu só quero que tenhas isso em atenção. Primeiro de tudo, eu vou compartilhar um princípio contigo sobre a bênção de Deus e o julgamento de Deus. Deus abençoa os judeus diretamente. Ele abençoa os gentios através dos judeus. Todos nós que somos gentios devemos todas as bênçãos espirituais que temos aos judeus. Mas quando se trata de julgamento,
Deus julga os gentios diretamente, e ele julga os judeus por intermédio dos gentios. Podes ver isso através do Antigo Testamento. Precisas assimilar esse princípio do julgamento. Deus abençoa os judeus diretamente. Ele abençoa os gentios através dos judeus. Deus julga os gentios diretamente. Ele julga os judeus através dos gentios. Há um trono de julgamento separado para cada uma dessas três categorias. A igreja será julgada perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10. Os judeus terão seu julgamento durante a grande tribulação. A grande tribulação será o tempo de julgamento do povo judeu. Vou indicar-te uma escritura, entre muitas, Ezequiel 20. Esta é especificamente dirigida a Israel. Ezequiel 20, começando no versículo 32, diz: E o que veio à vossa mente, de modo algum sucederá, quando dizeis: seremos como gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Isso é exatamente o que eles estão dizendo no momento. Isso é exatamente o propósito do atual governo. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro em Israel, é obliterar a distinção entre judeus e outras nações. E isso nunca vai funcionar. Deus diz que nunca assim será. Tu não podes fazê-lo. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós, judeus. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Passar debaixo da vara descreve a forma como um pastor contava as suas ovelhas de volta ao redil. Ele colocava a sua vara para baixo antes de cada ovelha, verificava se era uma das suas e em seguida aceitava. O Senhor diz: vou verificar cada um de vocês se estão qualificados. E depois diz: e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor diz: eu vos tirarei, mas nunca voltarão. E ele diz: vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Lembra-te que qualquer relacionamento permanente de Deus com qualquer pessoa é sempre baseado numa aliança. Então, esse é o julgamento dos judeus. Ruth acredita que Deus lhe deu uma palavra profética, e com a experiência que eu tenho, acredito que está correto. Ruth, anda na minha presença e ser perfeito. Não penses que eu te estou chamando para uma caminhada que é impossível. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Ouve o que eu digo. Estou chamando um povo, indivíduos, homens e mulheres e crianças, que me levam a sério e estão dispostos a ser os meus representantes no presente século mau e preparar uma arca para a salvação das suas famílias. Pais, ouvi o que eu estou dizendo. Anda na minha presença em santidade, integridade e obediência. O tempo é curto e a minha chamada para ti é clara e inequívoca. Anda na minha presença e ser perfeito. Derek, Pai, agradecemos-te por termos um Deus que nos fala, um Deus que não está muito longe, um Deus que está muito perto de cada um de nós. Sentimos, Senhor, que nos falas pela tua palavra e pelo teu Espírito. Eu oro por nós, inclusive eu, para que nos dê a graça de estarmos atentos para o que nos disseste, para sermos obedientes, andarmos diante de ti e sermos perfeitos. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.